para termos uma vida íntegra, você precisa se posicionar independente das consequências. José, o pecado bateu à sua porta. E aí ele se recusa a deitar com aquela mulher. Ele começa a conversar com ela e fala: olha, ele me deu instruções muito claras, eu posso cuidar de tudo, mas você é a mulher dele, eu não tenho que te tocar. Mas aquela mulher insistiu, mas José, ele se posicionou. E ele se posicionou sem imaginar o que iria acontecer depois. Ele não imaginava que ele iria entrar por uma emboscada, que a mulher iria ficar com a sua capa, que a mulher iria inventar uma mentira para seu marido, que José seria mandado para uma prisão, porque o que importava para José era fazer a coisa certa diante de Deus. O que importava para José era fazer a coisa certa diante de Potifar, que lhe havia confiado uma função. A integridade, querido, é você fazer a coisa certa, na hora certa, baseado na verdade e independente das consequências. José, ele não estava disposto a renegociar o seu caráter. José, ele não estava disposto a abrir mão dos seus valores. E acima de tudo, José não estava disposto a pecar contra o Deus Todo-Poderoso. Mas olha para a nossa vida. Quantas vezes a gente tem dificuldade em se posicionar? Quantas vezes a gente até é omisso, foge de dar uma opinião, sabe que algo está errado, mas não se posiciona, sabe que algo não está certo, mas você não fala nada porque aquilo pode te custar alguma coisa. E aí você se esconde. Eu não posso falar nada não, porque se eu falar alguma coisa eu perco o meu emprego. Uma das grandes mentiras que o diabo inventou nesse país é que empresário não pode ser honesto e tem que sonegar impostos, porque senão essa empresa não vai prosperar. Não, querido, isso é mentira do diabo. Faz a coisa certa que Deus vai te honrar. Aí tem empresário que diz assim: não, se eu não sonegar imposto, a minha empresa não vai para frente. Não, isso vem do diabo. Se eu não confrontar alguém em amor por conta do seu pecado, ele vai embora da igreja. Não, querido, aprenda uma coisa: o seu emprego não é mais importante, a sua empresa não é mais importante que a sua integridade, o bem-estar de alguém não é mais importante do que a sua integridade. Queridos, uma pessoa íntegra, o mais importante é se posicionar em favor da verdade, se posicionar em favor daquilo que é certo, se posicionar em favor daquilo que é justo, independentemente das consequências. José, ele se posicionou e ele foi parar na prisão. Uma fraude, uma armação, mas ele não se rendeu à tentação e às mentiras do diabo. Ele se posicionou e ele foi parar na prisão. Eu lembro, o primeiro escritório, sou advogado, o primeiro escritório que eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro. E eu trabalhava lá já há 3 anos e ele sofreu uma fiscalização. E quando naquela fiscalização, o Ministério Público bateu lá, deu um problema, e os donos do escritório reuniram toda a equipe de advogados e disseram: olha, vocês precisam assinar um documento aqui. Era um documento falso. Um documento que dizia que eu era o que eu não era, o que os advogados eram, aquilo que eles não eram. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não pestanejei. Eu disse: se eu tiver que assinar isso, eu vou ser demitido. Se eu tiver que assinar esse papel, eu prefiro ir embora. E no final, a situação já estava tão complicada que eu pedi demissão daquele trabalho. Saí de lá sem ganhar R$1 de indenização. E comecei a abrir meu escritório. Comecei a trabalhar por conta própria. E Deus começou a abençoar. Eu trabalhava às vezes de 7 da manhã às 9 da noite. Mas a mão de Deus estava sobre a minha vida. E eu me recordo como se fosse hoje. 1 ano depois, eu já ganhava 2 vezes mais do que eu tinha como salário naquele escritório. Porque Deus, Ele honra aqueles que são íntegros. Você se posiciona, Deus vai te honrar. Se você se posicionar, Deus vai te levar a lugares e a posições que você nunca imaginou. Não seja omisso e tenha experiências com Deus que você nunca sonhou. Deus te chama por uma vida de integridade. Se posicione, independente das consequências. Mas em segundo lugar, para viver uma vida de integridade, nunca abra mão da verdade. E deixa eu aqui explicar uma coisa. Quando eu estou falando aqui de falar a verdade,
Eu não estou falando daquele cara, que a gente tem aqueles que são assim, eu falo a verdade mesmo. Eu falo e se tiver que humilhar, humilhe. Não, querido, você faz isso não porque você quer falar a verdade. Você faz isso porque tu é grosso. Mas tem gente, né? Tem aquele que gosta de espizinhar, de alfinetar, de machucar. Não, isso não vem de Deus. Deus nos manda falar a verdade, mas nos manda fazer isso em amor. Nós precisamos que a verdade ela precisa ser dita com honestidade, com sinceridade, mas sempre em amor. E aí vira uma página da tua Bíblia, deixa ela aberta aí, capítulo 40. Lá estava José, preso injustamente. Quando de repente entra na cela um padeiro e um copeiro. José já estava preso. Ele já era como se fosse um gerente ali da cela. Ele já tinha se destacado lá dentro. E vem 2 empregados de Faraó para dentro da cela. E diz lá o versículo 6 e versículo 9 do capítulo 40. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do Senhor: por que vocês hoje estão com semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os seus sonhos. José ouve o sonho daqueles 2 homens. E aí pensa comigo, você conhece a história. Para o copeiro estava maneiro. 3 dias depois, ele ia ser recolocado no seu emprego. 3 dias depois, ele ia voltar a servir Faraó. E é muito fácil falar isso. Espera aí, vamos falar. Aí é mole falar, mas para o padeiro, a coisa estava feia. Padeiro, 3 dias depois, teria sua cabeça cortada. Diz o texto que os animais comeriam a sua carne à vista de todo mundo. Se Deus te revelasse que alguém ia ser morto, será que você teria a coragem de falar a verdade? José poderia ter romantizado. José poderia ter dito uma meia verdade. Você não vai voltar para lá não, mas eu não sei o que vai acontecer. José, ele poderia ter mentido, mas ele não abre mão de falar a verdade. A gente precisa entender aqui essa noite que a verdade, ela sempre tem que ser dita, por mais dura que ela seja, por mais difícil que ela pareça, por mais desconfortável que ela se mostre, a verdade sempre precisa ser dita. Pastor, mas falar sobre determinado assunto, abordar determinado tema, eu vou ser perseguido, eu vou ser punido, eu vou ser cancelado, né? A palavra da moda, né? Eu vou ser cancelado. A vida de José deixa claro que se manter íntegro muitas vezes geram consequências, mas logo depois a bênção de Deus vem sobre você.